capítulo 7, a partir do versículo 25. De 25 a 40. Eu vou ler o texto, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. Como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor de vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Até aqui, vamos orar. Santo Deus de misericórdia, eis aqui tua palavra, preservada, lida, palavra viva e eficaz, que nos ensina, que nos exorta, que nos admoesta, que nos corrige, que nos encoraja, Senhor Deus, a viver para o Senhor sobre todas as coisas. E eu quero, Pai, suplico ao Senhor que nos dê direção, ilumina nosso pensamento, para que possamos ouvir o que tens para nós hoje. Segundo a tua graça e misericórdia, por amor do teu nome, apesar de mim, apesar de nós. Nós pedimos assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto difícil. Hoje é dia de texto difícil. Você que veio de manhã na escola dominical, aliás, um convite, venha na escola dominical, estamos estudando Jó. E à noite estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu gostaria de lembrar você que está acompanhando estas mensagens, esses estudos baseados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós estamos vendo o capítulo 7. No capítulo 7 desta epístola, o apóstolo Paulo está respondendo perguntas que a igreja de Corinto lhe havia enviado para que ele esclarecesse algumas questões, nesse caso, relativas ao casamento. E a pergunta que neste momento ele está respondendo à igreja é relativo ao casamento das virgens ou dos solteiros. Naquela época era a mesma coisa.
e também do casamento dos viúvos ou das viúvas. Então, devem se casar ou não? É lícito se casar ou não? E Paulo aqui está respondendo estas questões. Então, eu gostaria que você entendesse, que nós entendêssemos esse texto como um chamado de Deus para que o reino de Deus, para que a nossa consagração a Deus seja algo que está acima de qualquer outro objetivo em nossas vidas. Quando eu digo que a nossa consagração a Deus deve estar acima de todos os outros objetivos e propósitos em nossas vidas, como a palavra de Deus, nós não estamos dizendo que esses outros propósitos e objetivos não sejam importantes. Eles são dados por Deus, são fruto da graça de Deus, como, por exemplo, o casamento. Mas o casamento, a criação dos nossos filhos, a nossa profissão, a nossa saúde, a nossa integridade física, a nossa integridade espiritual e também emocional, embora isso seja importante, nada disso deve estar acima do nosso objetivo principal, de nos consagrarmos ao Senhor. Apenas lembrando alguns itens, alguns pontos que nós já vimos nesse capítulo. Nesse capítulo 7, o apóstolo Paulo já disse que o casamento é o caminho do Senhor para a pureza sexual. Então, já foi afirmado aqui que aqueles que não têm domínio próprio, que não conseguem se controlar, isso sexualmente, devem se casar. Porque, biblicamente, a alternativa ao casamento, não quer se casar, qual que é a alternativa? Castidade, celibato. É lícito para alguém falar assim, eu não quero me casar, eu domino meus impulsos sexuais, eu quero viver exclusivamente e desimpedidamente para servir ao Senhor, para agradá-lo em tudo que eu faço e colocando isso como o propósito principal e único na minha vida. Eu não quero o casamento, mas eu quero o celibato, eu quero viver sem o casamento, mas eu quero viver para o Senhor. É possível? Sim. Isso é considerado até mesmo um dom, um chamamento. O apóstolo Paulo era assim. Ele dá o seu próprio testemunho. O apóstolo Paulo, se você conhecer a história e ler como foi a vida dele, especialmente depois que ele conhece Jesus, que ele é alcançado por Jesus, você vê as muitas e muitas viagens que ele fez. Você percebe que o apóstolo Paulo praticamente não tinha endereço. Ele estava ora na Judéia, ora ele estava na Ásia, depois estava na Grécia, depois ele estava em Corinto, e ele andava, foi para a Espanha e possivelmente até Roma. Então o apóstolo Paulo foi uma pessoa que especialmente se dedicou ao apostolado, ele se dedicou a viajar, a conhecer pessoas, pregar o evangelho, fundar igrejas, e é claro, se o apóstolo Paulo estivesse compromissado com o casamento, com filhos, certamente ele não teria a mesma oportunidade, a mesma facilidade de fazer isto. E o apóstolo Paulo, ele diz, a minha situação é muito mais favorável para servir ao Senhor, porque eu não estou dividido. E ele entende o ministério dele, ele entende a vocação dele como algo tão sublime, tão maravilhoso, tão grandioso, que ele chega a dizer, eu não quero nem viver, que Cristo viva em mim. Essa é a soberana, tremenda vocação que Deus tem para a minha vida. Esse é o chamado excelente que eu tenho para mim. E eu estou satisfeito fazendo isso. E eu gostaria que todos experimentassem isso. E quando ele fala isso, ele não está desfazendo do casamento. Ele não está dizendo que o casamento não é bom. Ele não está dizendo que o casamento é alguma coisa supérflua. Não, ele está mostrando que o casamento, ele vai exigir tempo, dedicação, tal, que talvez impeça que você ou que qualquer pessoa tenha total disponibilidade para a obra de Deus.
Então ele recomenda, ele diz, eu gostaria que todos fossem iguais a mim, desimpedidos para pregar o evangelho, porque o tempo está chegando, Jesus está às portas, nós temos que pregar o evangelho. Mas se você não se controla, você não deve viver na impureza sexual. Você não deve viver uma vida de solteiro, mas com atividade sexual. Você não deve viver uma vida promíscua. Então, se você quer viver uma vida com sexo, se você quer, de fato, desenvolver, você não consegue se controlar, se você quer isso na sua vida, o caminho é o casamento. Então, case-se. Então, esses dois pontos foram colocados. O casamento é o caminho para a pureza sexual. A alternativa ao casamento é castidade. Tá? Está aqui no texto. Se você falar isso na sua escola, eles vão rir da sua cara. Se você falar isso no seu trabalho, eles vão tirar sarro de você. Se você abrir lá no seu perfil do Instagram e gravar um vídeo falando isso, prepara os comentários. Tem coragem ou não? Eu sou virgem. Já pensou um jovem gravar? Pessoal, seguinte, sou virgem, estou me guardando para o casamento. Que eu sei que o Senhor se alegra quando no casamento nós desfrutamos do prazer sexual e fora do casamento isso é algo que Deus condena e destrói vidas. Você tem coragem? Mas isso é o que a Bíblia diz. Esse é o nosso testemunho. Então, a alternativa ao casamento é a castidade e não a promiscuidade. Outra coisa, o casamento que ele não pode ser interrompido, exceto em casos de relação sexual ilícita, isso foi Jesus que disse, e abandono irremediável. Nós tratamos disso quando o cônjuge descrente abandona o cônjuge crente. Nesse caso, é lícito que haja divórcio e o irmão inocente está livre para casar-se de novo. Tudo isso já foi falado, estou trazendo os principais pontos. Agora, ele está falando dos casos em que a pessoa não se casou ou está no estado de viuvez. E ele vai novamente trazer essas questões à tona para a igreja. E aí eu quero dar a você aqui, imaginar com você aquela ideia de casamento que você teve, ou que você tem ainda, você que vislumbra o casamento, você que está no casamento, aquela ideia de falar assim, meu casamento vai ser desse jeito, meu casamento vai ser um casamento onde haverá diálogo, haverá compreensão, haverá amor, afeto, o amor não vai se esfriar. E a gente cria toda essa imagem e coloca assim, Deus estará a serviço do meu casamento. E muitas pessoas, quando idealizam o casamento, pensam no casamento, elas colocam Deus como aquele que está a serviço do casamento. E não o contrário. Embora nós queiramos que o casamento e desejemos que o casamento tenha todas essas bênçãos e Deus abençoa o casamento, Deus não está a serviço do casamento. Pelo contrário, o casamento está a serviço de Deus. O casamento é plataforma para a missão. Plataforma para que haja consagração, para que haja pureza, para que haja apoio, para que haja crescimento, maturidade, para o testemunho. Então, os seus filhos são gerados no casamento, não apenas como seus filhos, mas como discípulos de Jesus, para conhecerem Jesus. E, embora possa haver problemas no casamento, intempéries no casamento, problemas sérios no casamento, ainda assim os filhos são responsabilidade sua, para que eles conheçam Jesus através da sua vida. E mesmo contemplando as falhas humanas, mesmo contemplando os problemas humanos, o casamento ele está ali a serviço do Senhor. É o Senhor que deve ser glorificado no casamento. Uma vez nós ouvimos, eu e minha esposa, participando de um congresso, algo que pareceu muito chocante, mas é verdade. Se você se casa, o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu marido, ele não tem a capacidade de fazer você feliz. Somente Jesus pode fazer você feliz. Somente Jesus pode satisfazer seu coração. Somente Ele pode trazer vida ao casamento. Somente Ele pode trazer razão ao casamento. E apesar das decepções que muitos passam no casamento, é o mesmo Cristo
que é capaz de curar, de restaurar, de tratar, para que nós possamos olhar para Ele em toda e qualquer circunstância. Então, o Senhor abençoa o casamento. Nós podemos ter problemas no casamento, é verdade, mas saiba, o Senhor não está a serviço do seu casamento, pelo contrário, você no seu casamento, e o seu casamento deve estar a serviço do Senhor. Está me entendendo isso? Vocês estão me compreendendo? Então, o casamento ele não pode destruir a sua vocação, o casamento não pode tirar você da missão. Pastor, agora eu não vou mais na igreja porque estou casado. Pastor, agora eu não vou mais não vou dar mais testemunho porque eu tenho muitos compromissos sociais por causa do meu casamento. É a mesma coisa os filhos. Se você não tomar cuidado, os seus filhos serão motivo para você se afastar do Senhor. É difícil trazer a igreja, é difícil estar na igreja, os filhos dão problemas, os filhos podem ser rebeldes, os filhos isso, aquilo, e a gente começa a se afastar, porque nós achamos, eu estou cuidando, eu tenho filhos, eu sou casado, isso já basta, acabou. Então o alerta desse texto para mim e para você o casamento precisa estar submisso, submetido, debaixo do governo, da soberania de Deus, para o seu chamado, para o nosso chamado no reino de Deus. O casamento, ele termina quando, gente? Tá bom, tem os 2 casos de divórcio aí, né? Traição sexual e abandono. Mas fora isso, quando é que termina o casamento? Como é que termina? Morte. Vai falar isso nesse texto. O casamento termina na morte de um dos cônjuges. Mas o seu relacionamento com Deus não termina na morte. E vai além. Então o casamento é uma circunstância de agora, da nossa vida, que Deus concedeu, Deus abençoou, Ele estabeleceu. Mas isso não é algo que vai nos seguir, nos acompanhar pela eternidade. Eu presto conta, sim, com respeito ao meu casamento. Presto conta, sim, com respeito à minha esposa e aos meus filhos diante de Deus. Mas no momento em que eu, ou minha esposa, ou ambos partirmos desse mundo, o casamento acaba aqui. Mas nosso relacionamento com Deus continua. Estão me acompanhando até aqui? Amém ou não? Então vamos falar sobre os solteiros, as solteiras, os viúvos, as viúvas aqui. O apóstolo Paulo, ele trata o casamento a partir de uma expressão que ele usa aqui, versículo 26. Angustiosa situação presente. E ele vai dar esta orientação, e ele não está dizendo, ele diz que esta orientação não vem do Senhor, mas é a opinião dele, considerando que ele tem recebido do Senhor misericórdia e ser fiel. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que aqui é só uma opinião do apóstolo Paulo, que a gente lê assim, é uma opinião. Não é isso. Quando ele diz que ele não recebeu isso do Senhor, significa que o que está escrito aqui, Jesus, durante o ministério dele, com os seus discípulos aqui na terra, não havia dito isto. Mas agora o apóstolo Paulo, na condição de apóstolo de Cristo, está dizendo isso, considerando que há agora uma nova situação que a igreja está enfrentando em Corinto. Então o apóstolo está dando uma palavra apostólica, portanto, é palavra inspirada por Deus, é palavra para as nossas vidas. Lembrando também que dos dons todos dados pelo Espírito Santo, o dom do apostolado cessou. Isso vai ser lá na frente, quando chegarmos nos dons, mas há dons que cessaram e dons que não cessaram. O dom do apostolado cessou. Nós não temos novos apóstolos, tá bom? Amém? Não? Tem apóstolos por aí que se dizem apóstolos, mas nos moldes bíblicos não. Então o apóstolo está dando palavra apostólica aqui, sobre essa situação. E ele diz assim, eu considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está, ou seja, ou casado ou solteiro. Que angustiosa situação é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está se referindo
a situação de perseguição que a igreja já começava novamente a enfrentar, e sabemos que essa situação iria piorar muito depois. A angustiosa situação que ele está tratando aqui nós somos igreja de Cristo, nós estamos agora num período de extrema perseguição, nós podemos ser mortos, nós podemos ter que fugir para outra cidade, nós podemos ter que abrir mão até mesmo da nossa vida, e por causa dessa angustiosa situação, você está casado, permaneça casado, não está casado, não se case. Para que você possa servir ao Senhor de forma mais livre, mais liberal. Está entendendo aqui a situação? Nós sabemos que essa ênfase está baseada nessa perseguição. O apóstolo Paulo está falando aqui na época em que Nero, o imperador, está começando o seu reino. Você sabe que Nero, ele, num dado momento do seu império, ele faz o quê, gente? O que Nero faz? É muito conhecida essa passagem. Ele faz o quê com Roma? Ele põe fogo em Roma. Ele põe culpa em quem? Nos cristãos. Ele começa então a perseguir e matar os cristãos. E os cristãos começaram a se transformar em postes de luz nas ruas de Roma. O que eu quero dizer com isso? Os cristãos eram mortos, os seus corpos colocados sobre postes e eram incendiados com óleo, e esses corpos ficavam queimando nas ruas de Roma para iluminar as ruas de Roma. Imagina a situação? Imagina nessa situação, você no Império Romano falar, eu sou cristão. Não tinha música cristã tocando no rádio, não tinha festival gospel, não tinha gravadora gospel, não tinha camiseta escrito Jesus, não tinha nada disso. É cristão. Morre. Arena, leões. Esta era a realidade que a igreja começava a enfrentar. E esta é a angustiosa situação que o apóstolo Paulo está tratando. E ele sabia que aqueles que contraíssem o casamento, nesse momento, sofreriam. Quando Jerusalém no ano 70, destruída, queimada, as histórias daqueles que viram esses fatos descrevem que as grávidas, gestantes, judias, eram aquelas que não conseguiam correr mais dos soldados. E eram, portanto, aquelas que eram primeiramente alcançadas. O que acontecia com elas? Preciso descrever. Ai das grávidas naqueles dias, disse Jesus. Então, considerando todo esse contexto, o apóstolo Paulo, por causa dessa angustiosa situação, está casado? Não se separe. Cuide da sua família. Não estás? Não procure casamento. E ele continua dizendo, mas se te casares, com isto não pecas. O que ele está pensando aqui? Se você não se controla, se você vive abrasado, se você não tem esse chamado para a castidade, case-se, não é pecado. Não fique pesaroso por causa disso. Case-se, não tem problema. E também se a virgem se casar, por isso não peca, ainda assim tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Está entendendo por que ele está dizendo isso? Haverá angústias. O casamento em si, mesmo em tempos de paz, ele traz sim situações angustiosas. Você está casado há quantos? Quem está casado aqui? Quem está casado há menos de 7 anos? Tem alguém aqui? Menos de 7 anos. O pessoal fala que quando chega no 7º ano, tem a crise dos 7 anos. Verdade? Vocês passaram por alguma crise dos 7 anos aí? Aí, se você começar a procurar, tem até a tabelinha das crises, dos 7, dos 14, dos 21, vai indo, né? Então tem crises, né? Não sei se cumpre mesmo com todo mundo, mas tem crises no casamento. Tem noites difíceis, tem dias difíceis, tem fases complicadas. Adaptações, desilusões e outras coisas. Mesmo para aqueles que permanecem casados com a graça de Deus.
Esses dias eu escutei de uma pessoa que está casada há 45 anos. Essa pessoa me disse assim: pastor, agora que ficou bom. 45 anos, agora que ficou bom, pastor. A gente foi ajeitando, não desistiu. Agora ficou bom. Tem angústia? Não tem? Tem. Tem dificuldade? Tem. Nós somos pecadores. Temos diferenças, somos teimosos, somos obstinados muitas vezes. Não queremos ouvir, não queremos ser contrariados. Isso dos dois lados. Aí tem a fase do casamento novo, não tem filhos, as coisas vão se ajeitando, aí vem o filho, aí desorganiza tudo de novo, aí volta a questão da família, da influência da família, aí tudo isso são fases que desafiam. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, tem dificuldade no casamento. Se você tem um chamado para castidade, você vai sofrer menos. Mas se você casar, você não peca. Bem realista, bem prático e bem realista. Porém, ele continua dizendo, eu acho que essa parte é muito importante. Nós precisamos entender que o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que as pessoas, uma das coisas que as pessoas estarão fazendo, elas estarão casando-se e dando-se em casamento. Quem é que quer Jesus, que Jesus volta logo, amém? Quem é que quer casar antes? Volta, Jesus, mas deixa eu casar primeiro. Que seja, anseie pelo casamento. Se você anseia pelo casamento, ore por isso. É lícito, é bênção. Anseie pelo casamento, prepare-se para o casamento, ore pelo seu futuro cônjuge. Interceda, procure pessoas crentes. Ah, mas crente dá trabalho, é verdade. Crente dá problema, é verdade. Mas você quer fazer o pior, quer procurar descrente. Conheça a pessoa. Namoro é para conhecer, é para conversar, é para saber se as ideias, para saber se os objetivos de vida batem. Namoro não é só coisa hormonal. Ah, eu estou afim do menino, estou afim da menina. Os feromônios já dispararam, vou namorar. Cuidado. Conversa. Ora. Eu já vou começar aqui na igreja a fazer como outras igrejas. Eu vou chamar os que quer casar, quer namorar, vai orar 1 ano aqui comigo. Depois de 1 ano, começa a jejuar. Aí eu vou autorizar. O que vocês acham? Vai funcionar ou não? Meus pais autorizam fazer isso ou não? Autorizado, gente. Então tá aqui pra frente. Sei não, se não era bom, hein? Que a gente vê o pessoal assim meio distraído assim, né? Namoro não é só questão. Namorar não é uma questão apenas de hormônio, de interesse, de preferência, de gostar. Você está dividindo a sua vida com alguém, se preparando para o casamento. O namoro é um preparativo para o casamento. Então, isso é muito sério. E o apóstolo Paulo diz, o tempo se abrevia. Olha o versículo 29. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Que tempo é esse? O tempo da vinda de Cristo. Os dias são maus. Vivamos com sabedoria estes dias, com discernimento, como filhos da luz, e não como filhos das trevas. E qualquer coisa na sua vida, qualquer atividade, qualquer propósito, seja seu namoro, seu casamento, sua profissão, os seus estudos, o seu trabalho, os seus sonhos, aquela viagem que você quer fazer, tomara que você faça. Você quer conhecer as ilhas gregas, tomara que você vá. Amém? Ninguém quer. Hã? Quer ir para Dubai? Quer ir para onde aí, gente? Pastor, se eu for ali em Natal já está bom. Hã? Não sei tão longe não. Tomara. Mas saiba de uma coisa, o tempo se abrevia. E ele diz por causa de, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é
não só os casados, que os casados sejam como se não fossem. O que é isso, gente? Que os casados sejam como se não fossem. O que ele está dizendo com isso? O nosso desprendimento, a nossa dedicação, nossa consagração para o reino, para a missão, para o discipulado, para a santificação da nossa casa, santificação das nossas vidas, para alcançar outras pessoas, para evangelizar, a nossa generosidade. Isto deve estar voltada para esse objetivo que é o reino de Deus. E que o casamento não seja empecilho para isto. Por isso é importante que você se case com alguém que tem esse mesmo propósito, senão você vai estar em julgo desigual. Os que se casam sejam como se não fossem, porque normalmente, ao se casar, o casal pode criar outros objetivos, outros propósitos que excluem o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus virou um acessório, Deus virou um ajudante do casamento, e não um casamento voltado para o Senhor. É claro, você precisa se dedicar ao seu casamento, dedicar-se ao seu marido, à sua esposa, mas, ao mesmo tempo, você tem se disposto a se dedicar ao reino, tem gastado tempo, agenda para isso. E ele continua dizendo, mas também os que choram, como se não o quê? Chorassem, versículo 30. O que é isso? Eu choro, sofro, mas eu tenho esperança. Eu não perco a esperança. Eu me levanto. Não são as tristezas, as lutas do dia a dia que me afastam do reino. Eu me levanto em nome de Jesus. As lágrimas correm, mas nós nos levantamos, a despeito da opressão, a despeito da indiferença, a despeito de todo obstáculo, de toda marca, de toda cicatriz que nós podemos ter na nossa vida, nós nos levantamos, porque sabemos que no final Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Os que se alegram como se não se alegrassem. Cuidado, porque às vezes momentos de alegria, de bonança, fases boas na sua vida, também te afastam de Deus. Está tudo tão bem, está tudo tão maravilhoso, até se esquece de Deus. Cuidado para você não ser enganado com essas ilusões muitas vezes do mundo. E os que compram como se nada possuíssem. Não coloque o seu coração nas coisas do mundo. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Tudo que nós temos aqui do mundo, nossos bens, nossas posses, tudo que nós recebemos de Deus, nós usamos. Mas nada é nosso, tudo vai ficar para trás, porque a aparência deste mundo, o que, gente? Passa. A aparência deste mundo passa. E no fim, esse mundo é só aparência. Então, ele chama a nossa atenção para isso e eleva a nossa vida. Eleva o casamento, eleva qualquer outra experiência que você está vivendo como algo que apenas nos prepara para o reino de Deus. E não nos afasta do reino de Deus. Mas ele continua. Há também o tempo para o casamento. Ele continua no versículo 32. O que eu quero realmente, ele aqui está tentando resumir, está resumindo, é que estejais livres de preocupações, livres de ansiedades, poderia ser aqui também. Está preocupado com a sua vida? Está preocupado com o seu casamento? Está preocupada ou preocupado com o seu futuro casamento? Está preocupado com o seu trabalho, com o que você vai comer, com as contas? Está preocupado com tanta coisa, com os filhos que estão crescendo, com os filhos que você quer ter, com os filhos que já cresceram, se casaram, os netos e tantas preocupações. Está preocupado com isso, meu irmão? Coloca isso nas mãos de Deus. Descansa nele. Faz conforme as tuas forças. Age conforme as tuas forças e descansa nele. E continua ansiando, desejando e trabalhando no reino de Deus. Continue louvando a Deus, continue buscando a Ele. Que a ansiedade, que as preocupações não te afastem de Deus. Porque naturalmente o que acontece?
Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mais o que se casou, cuida das coisas do mundo, como agradar a esposa, e assim está dividido. Deus quer que você esteja dividido? O que Tiago diz na epístola dele? Homem de mente dividida, ou, como está na nossa tradução, homem de ânimo dobre. Está dividido, não sabe para onde vai, o que faz. Portanto, os que estão casados, ajam como se não estivessem. Porque nada disso, o casamento não pode nos afastar de Deus. Pelo contrário, é através do casamento, por causa do casamento e no casamento, que nós estamos buscando o reino de Deus. Porque Cristo nos chamou para isso. Que o casamento possa espelhar o reino de Deus. E não nos afastar do reino de Deus. Também a mulher, da mesma coisa, tanto viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor. Porque diminuem as preocupações e pode se voltar para a santidade. Pelo menos é assim que a Bíblia diz. As virgens buscam santidade, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. E aqui está certo, casou tem que agradar quem, gente? Brincadeira, brincadeira. O marido agrada a esposa, e a esposa agrada o marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que pretendem enredar-vos, ou mais somente para o que é decoroso e vos facilite, o que é, gente? O consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Consagre-se, consagremo-nos desimpedidamente ao Senhor. Hoje de manhã nós falamos de Jó. Jó continuamente consagrava seus filhos, sua família ao Senhor. Estamos juntos? Está me entendendo? Que o Senhor possa tirar toda a ansiedade do seu coração, do nosso coração, para que possamos nos consagrar. Consagrar é eu pertenço, acima de tudo, antes de tudo, ao Senhor. Meus filhos pertencem, antes de tudo, acima de tudo, somente ao Senhor. Porque os nossos filhos são santos. Porque você é santo, consagrado, separado para o Senhor. Portanto, não ofereça o seu corpo para o pecado. Consagre-se ao Senhor. E que não seja qualquer outra coisa, mesmo o casamento, que te impeça disso. E agora o texto vai falar das duas categorias finais. Das virgens e das viúvas. E aqui a gente está falando de adolescente, né? Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, versículo 36. Aqui, gente, tem uma questão muito interessante. Ele está falando do pai, dos pais, mais especificamente do pai, que naquela época tinha o papel de preparar, fazer os preparativos, os arranjos para o casamento, especialmente das suas filhas. Casamento, quem chama de casamento o que, gente? Casamento arranjado. Em algumas culturas do Oriente ainda é normal a noiva só conhecer o noivo no dia do casamento. Imagina isso? Nessas culturas, se você comparar essas culturas orientais, eu não estou defendendo nem dizendo que tem que ser assim, tá? Mas se você comparar o índice de divórcio nos casamentos arranjados e nos casamentos onde as pessoas mesmas, sozinhas, escolhem um parceiro, sabe onde tem mais divórcio? Justamente nos casamentos, onde cada um escolhe livremente o seu cônjuge.
embora eu não esteja defendendo. Não estou defendendo, mas eu digo que muitas vezes o casamento é feito de uma forma muito banal, muito impulsiva, com bases falsas, com expectativas falsas, baseadas na imaturidade. O texto está aqui se referindo a uma realidade onde os pais tinham o poder de determinar o casamento das suas filhas, dos seus filhos. E a gente estranha isso. Nós nos escandalizamos com isso, quando percebemos esta realidade bíblica, esta realidade dos tempos bíblicos, mas é interessante que nós não nos escandalizamos da mesma forma quando nós vemos a realidade atual, em que, ao contrário daquela época em que os pais definiam o casamento, o destino dos seus filhos nessa área, nessa matéria, ao contrário disso, hoje, muitos pais não sabem nem aonde estão os seus filhos, e eu estou falando de filhos adolescentes. Não sabem com quem andam, não sabem o que fazem, não sabem com quem conversam, não sabem o que rola nas festas, não sabem com quem ou com quantos meninos ou meninas namoraram, estão namorando ou ficando, ou até tendo relação sexual. Para que a gente tenha dados mais concretos sobre isso, quero trazer primeiramente um dado mais alarmante, que todo mundo já sabe, e a gente nem fica mais assustado. Mas, no Brasil, todo ano, nascem 12 mil bebês de mães com idade entre 10 e 14 anos. 10 e 14 anos. E nós não estamos falando daquelas sociedades orientais em que a criança é obrigada a casar. Não, é aqui, no Brasil. Ainda a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, o PENSE, realizada pelo IBGE no Brasil, revelou o seguinte a respeito da supervisão familiar. Preste atenção nisso. 18,6% dos pais não sabem o que os filhos fazem no tempo livre que eles têm. 20%, onde cada 10 pais, 2 não sabem. Eu acredito que esse número pode ser maior. Foram 100 mil estudantes que foram pesquisados. 40% dos pais com filhos na idade escolar não sabem e não acompanham os estudos e as lições de casa dos seus filhos. Quase 30% dos pais não jantam com os filhos e nem fazem refeição alguma durante a semana com seus filhos. 19,2% dos filhos faltam às aulas sem o conhecimento dos pais. Então a gente fala assim, que absurdo, naquela época, imagina, mandar a filha casar com fulano e arranjar o casamento, etc. Hoje, os pais nem sabem onde estão os filhos. Não sabem o que se passa na vida deles. Os filhos se acostumaram a mentir para os pais. Os filhos são incentivados a mentir e esconder as coisas que fazem dos pais. E muitos pais fazem vistas grossas e às vezes até aplaudem atitudes que os filhos não deveriam ter, especialmente nesta fase. E a filha de 11, 12, 13 anos dança funk até o chão, senta, 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 e todo mundo acha normal. O que está acontecendo com as famílias, com os pais, inclusive de adolescentes crentes? E nós nos julgamos muito livres, muito mente aberta, muito modernos, mas o diabo está achando o máximo como ele está trazendo estas vidas, esses adolescentes, futuros adultos, para uma vida infernal. E saiba que o adolescente não tem condições de pensar em todas as consequências das suas atitudes. Por mais que ele diga que tem, ele não tem.
A maturidade do seu filho adolescente, ela vai chegar à conclusão por volta dos 25 anos. O adolescente é muito mais pronto a responder algo emocionalmente do que racionalmente. Primeiro faz, depois pensa. E eu não estou falando de questão social, cultural, é uma questão biológica. Então, se você tem filho adolescente, como está aqui, você tem uma filha virgem, ou filho virgem, ele não está pronto para tomar certas decisões sozinho. Acompanhe, saiba, se intrometa sim, leia o WhatsApp sim, tenha a senha do celular dele sim, dela sim, por mais que proteste, vire a cara e vire rebeldia, não permita que o seu filho se perca. Porque é muito fácil acontecer isso. É muito rápido. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, sem decoro significa ela não quer ficar solteira. Ela ou ele, o seu filho, ele não quer a castidade, ele quer se casar. Ele não quer caminhar para a impureza sexual. Já passar-lhe a flor da idade, ou seja, na idade certa. Idade no momento certo. E as circunstâncias exigem? Quais são as circunstâncias que exigem? Quando que um jovem está pronto para se casar, gente? Eu não estou falando quando que o jovem ou adolescente está pronto para ter relação sexual. Porque eles já estão prontos, já querem fazer. Começou a puberdade, começa a subir pelas paredes. Os hormônios explodem. Mas quando estão prontos para assumir a responsabilidade dessas atividades? Quando estão prontos para se casar e assumir as responsabilidades de um lar, de uma casa, de maturidade, de trabalho, de sustento, de inteligência emocional, de preparo emocional para não falar assim, eu não gosto mais dele, não gosto mais dela, vou embora, vou voltar para a casa da minha mãe, etc. Quando? Então, há circunstâncias e momentos para o casamento. O seu filho está em casa, prepare ele para o casamento, converse sobre casamento. Converse sobre sexo com seu filho. Fale sobre as dificuldades. Não fala que é tudo perfeito, um mar de rosas, não, porque não é. É difícil, é luta. Mas se o seu filho quer se casar, ele quer ter vida sexual, prepare ele para o casamento. E se ele está assim, pai, não aguento mais, ô mãe, eu não aguento mais, os meus amigos estão todos fazendo, etc, tá com o hormônio pegando fogo, então pega esse fogo aí, vai estudar e trabalhar. Se preparar para ter uma profissão. Porque senão você vai destruir sua vida. Por um momento, por uma noite muito frustrante, por sinal, depois. Que se casem, não é pecado. Mas os pais, está aqui o pai, veja a circunstância. Está aqui os pais, papel dos pais. Perceba, as circunstâncias exigem. É o momento certo. Então, eu não vou fazer aquele planejamento de chamar os adolescentes, os jovens, para agora vai falar com o pastor, pedir autorização para o pastor vai orar. Sabe quem você vai falar? O seu pai com a sua mãe. São eles que têm que colocar esses limites. São eles que têm que dizer para você. Porque você é único, o seu pai e sua mãe sabem o que você pode e o que você não pode. Versículo 37, ele vai dizer outra situação. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado em seu ânimo, bem, para conservar virgem sua filha, bem fará. Olha, talvez o seu filho, a sua filha, fale assim, pai, ou mãe, eu quero a castidade, eu quero servir ao Senhor desimpedidamente, eu não quero promiscuidade, eu não quero a impureza, eu quero essa vida que a Bíblia está dizendo. Tudo bem? Eu sei que são raros esses casos. Mas o texto está dizendo, tudo bem. Mas que seja nesse o objetivo.
Não é aquela solteirice aguda, que a pessoa não quer casar, não é porque ela quer bagunça a vida inteira, não quer compromisso, quer viver uma vida inteira de irresponsabilidade. Isso é pecado, isso é impureza. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, e quem não casa faz melhor, dentro de tudo que nós já falamos até aqui. Amém? Falamos dos virgens aí, das virgens, solteiros. A última categoria que Paulo trata aqui, dentro desse mesmo aspecto, nessa mesma visão, são dos viúvos. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Então, falei para você, o casamento termina quando vem a morte de um dos dois. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Com quem quiser, só que somente quem, gente? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Somente no Senhor. Crente. Procure um marido, uma esposa. Crente. Muitas vezes, algumas pessoas, quando chegam na viuvez, querem fazer tudo aquilo que queriam ter feito antes e fazem muita besteira. O apóstolo Paulo diz na Epístola ao Timóteo que muitas das pessoas desse momento se tornam levianas, porque desprezam seu primeiro compromisso com o Senhor. E começam a fazer algumas coisas que são impensadas. O casamento na viuvez, ele pode acontecer, deve acontecer, mas nos mesmos moldes, no Senhor. Portanto, se vale para os viúvos, vale para quem está se casando pela primeira vez, case-se no Senhor. Case-se, procure pessoas com a qual você vai dizer assim: nossa casa, nossa família pertence ao Senhor. Acima do nosso casamento, acima dos nossos filhos, está o reino de Deus. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também tem o Espírito de Deus. E Paulo está dizendo mais uma vez: se quiser permanecer desimpedido como está, mas para o Senhor, na castidade, pode fazer. Mas é no Senhor, para o Senhor, em toda a situação. Essa palavra aqui não é minha. Eu não tenho a capacidade de dizer isso para você, de mim. Essa palavra aqui que eu falei para você, não é para você lembrar disso aqui e falar assim: o pastor fica bravo se a gente fizer isso. O que eu vou fazer? Está com medo de mim? Isso é palavra do Senhor. E, gente, tem hora que é assim mesmo. Eu me sinto bem assim, ó. Eu já falei tanto. Eu estou assim, lavo minhas mãos. Olha. Porque eu falo, explico, falo. E algumas pessoas pensam que é só esconder do pastor e está tudo bem. Não é comigo. É de Deus, é a palavra de Deus para você, para sua família, para sua casa, para sua adolescência, para sua juventude, para o seu futuro. E eu sei que só o Espírito Santo pode colocar isso no seu coração, mas também você, agora, precisa colocar o seu coração debaixo do senhorio de Cristo. Você precisa submeter a sua opinião à vontade de Deus. Você precisa agora, em nome de Jesus, te peço, te exorto a isso. Você precisa agora abrir mão do controle da sua história e falar: Senhor, dirige a minha vida, a minha história. Porque a vida passa, os dias passam, a infância termina, a juventude termina. A beleza da juventude passa. A aparência do mundo passa.
E o que você quer ter no final, o que você vai apresentar no final diante de Deus, o que você quer chegar no final e dizer assim, isso aqui eu guardei, eu perseverei. Está aqui, ó, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, está aqui, Senhor. Eu tive que dizer não para mim, eu tive que dizer não para muita gente, mas sempre encontrei no Senhor motivos para dizer, sim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Então, não lute contra Deus, não vá contra Deus. Eu oro por vocês, eu intercedo por vocês, mas agora é você e Deus, é você e o Senhor na sua vida. É a sua vida, é o seu coração, é a sua história. É só você e Deus agora. Eu convido você a orar nesse momento por isso. Pela sua vida, pelos seus filhos, pelo seu futuro, pelas suas preocupações, pela santidade, pureza. Você que está querendo se casar, você que está procurando um companheiro, uma companheira. Você que quer permanecer como está no Senhor. Que não seja por uma conveniência sua, que não seja apenas por um conforto seu, mas seja para o Senhor, para se consagrar inteiramente ao Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor Deus, da nossa história, da nossa vida. O Senhor nos conhece, sabes quando nos levantamos, nos assentamos, o Senhor sabe onde nós passamos, o Senhor sabe dos pecados da nossa mocidade, mas cobre com teu sangue e dirige, Senhor Deus, para que não caiamos em tentação, livra-nos do mal, dá-nos de novo um compromisso vivo, santo contigo, verdadeiro, Senhor Deus, porque o tempo se aproxima, porque haverá tempos de angústia se aproximando, porque nós precisamos nos preparar, porque a aparência do mundo passa, mas aquele que vive pela fé, aquele que persevera, permanece eternamente. Em Ti, Senhor Deus, nós pedimos, preserva nossas vidas, preserva os viúvos, viúvas, preserva os casados aqui, preserva, Senhor Deus, os solteiros, os jovens e adolescentes, preserva, Senhor Deus, e dá-nos perseverança, e dá-nos, Senhor Deus, amor pela obra, para que possamos pregar o amor de Cristo às pessoas que estão longe, estão ao nosso redor, Senhor. E que o casamento, a família, os filhos, não seja um empecilho, mas seja a plataforma onde o Senhor nos colocou para te servir e para fazer missão também. Nós suplicamos, nós pedimos nesse momento, perdoa os nossos pecados e levanta um povo santificado, separado para o Senhor. Nós suplicamos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.